Olá, minha gente, graça e paz, eu sou o pastor Edu Bezerra. Esse é mais um programa que a Bíblia diz. Eu tenho certeza que você será abençoado, edificado e, por certo, obterá muito conhecimento. O tema de hoje é muito especial e, antes de citá-lo, eu vou à primeira pergunta já, mas, como sempre faço, quero deixar um versículo bíblico, que eu chamo de psicoteologia, Provérbios 23:7, a parte B do versículo. Salomão deixou escrito o seguinte: assim como imagina em sua alma, assim você será. Ou seja, você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que as pessoas julgam que você é. Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você é, de fato, o que você entende dentro de si que é e aquilo que Deus é e vê em você. Deus vê você como a imagem e criatura da sua própria pessoa. Deus o vê como coroa da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é a pessoa que Deus escolheu para trazer maravilhas e obras poderosas para abençoar outros como você aqui na terra. Você é obra da criação do excelente Criador. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edu Bezerra. Vamos agora à pergunta de hoje. Vamos lá. Acordo cansado, não consigo dormir direito, trabalho com tecnologia da informação, vivo na internet, acho que isso está afetando minha vida. Pode me ajudar? Paulo de Petrópolis. Paulo, obrigado pela sua pergunta. Petrópolis, eu tive muita audiência pela Rádio 107 FM.1, pelo canal 19 da TV Vila Imperial, em Petrópolis, pelo canal 6 da NET. Durante alguns anos eu estive nessa cidade quase que diariamente. Eu não sei se você me acompanha daquela época, acompanha de hoje, mas isso pouco importa. O que mais importa é o seu sofrimento aqui agora. Bom, você tem acordado cansado, você tem, não falou, mas tem andado estressado. Isso é claro, isso não é revelação, isso é a realidade psíquica do tempo que nós vivemos. Olhando para essa sua pergunta, me faz lembrar da síndrome do pensamento acelerado. O Dr. Augusto Cury deu uma palestra em Harvard para 8 mil educadores. E quando ele citou todos os sintomas relacionados à SPA, parecia até um culto, eu vou até usar um termo subjetivo, de exorcismo numa igreja pós-moderna. Você acorda cansado, com dores de cabeça, com irritabilidade, dores musculares. Você sempre está desanimado. Venha para onde? E eles botam a sessão não sei do que, mas na verdade não vai mudar nada. Na verdade, a SPA ela é uma consequência desse tempo. As pessoas estão se tornando descartáveis. O sociólogo Bauman vai dizer que é uma sociedade líquida. Contudo, você não é um ser descartável. Você não é alguém que é usado e depois jogado fora. E assim tentamos fazer com as informações. Você é formado em TI e você sabe que no modo de processamento de dados, de informação de uma máquina, você pode resetá-la, mas não dá para fazer isso com a mente. Com a mente é substituição de pensamentos. Na filosofia psicanalítica, nós aprendemos uma técnica que tem 3 bases. A primeira é você duvidar, a segunda é criticar e depois você determinar. Então, todo pensamento pessimista, negativo, derrotista que vier na sua mente, você deve criticá-lo. Você não deve concordar com ele. É uma primeira base dessa técnica. Depois, além de criticar, você vai duvidar, porque isso não é verdade. Bom, você passou dos 40? Eu vou perguntar depois à turma que está aqui. Passou dos 40, sentiu uma dor? Ih, rapaz, acho que eu vou morrer. Porque essa é uma realidade nossa. Diz Freud que nós temos o pulso de vida e o pulso de morte. E esses pulsos pulsam mesmo em nós e na nossa vida intrapsíquica. Então, você deve fazer o seguinte: criticar e depois determinar e tomar posse. Então diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. É claro que a minha palavra e resposta foi muito pequena, por isso tem todo um programa. Então não sai daí não, vai ter muitas mais respostas, mais esclarecimento para abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Edu Bezerra, esse é o programa O que a Bíblia diz, vai gerar a vinheta, vem um comercial e eu já volto com os nossos convidados que com certeza vão abençoar você. Sai daí não.
Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha que bênção! Chega para você a Bíblia King James de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente, que alegria tremenda, especial. Não deixe de acessar o QR Code e adquirir a Bíblia King James e ser um parceiro do nosso programa. Bom, nós vamos falar de um tema muito especial. Eu vou pegar aqui a minha cola porque eu vou ler na íntegra, né, esse tema do programa de hoje para os meus amigos, já apresentá-los. Então, olha só, olha que tema interessantíssimo. O corpo fala. Quais são os efeitos psicossomáticos desse tempo na nossa vida? Nós vimos que o nosso telespectador, nosso internauta lá de Petrópolis, ele já falou que o corpo dele está falando, e está falando muito, que ele dorme e já acorda cansado, um desânimo constante, trabalha com TI, ele está querendo saber, e acho que a maioria das pessoas estão vivendo isso. Então, nós vamos agora conhecer os nossos participantes de hoje, que eu tenho certeza que vai clarear e abrilhantar o nosso programa. Lacan já dizia que o corpo fala. Ana Ribeiro, o corpo está falando? Estou recebendo a nossa terapeuta PRG, Ana Ribeiro. É isso aí? É isso aí. Acertei? TRG. TRG. Então, decifra o que é TRG. Então, TRG é terapia de reprocessamento generativo, onde a gente não fica na superficialidade dos transtornos e dos sintomas. Nós identificamos a raiz da causa, e desse rapaz a gente já chegou à conclusão, o que está acontecendo e o corpo realmente fala. Você já vai falar então, segura a viola. Vamos lá, também estou recebendo o capelão e psicanalista Jorge Lacerda, ele que é professor da Faculdade de Educação Teológica das Américas, e ali ele tem militado no academicismo e dando aula de várias matérias e disciplinas lá nas nossas turmas de psicanálise clínica. Coronel Jorge Lacerda. É muito bom esse tema e certamente o corpo fala, porque 90% ou mais das doenças, a maioria, né, começa aqui e depois atinge o nosso corpo. Então, toma cuidado com a sua mente. Tá certo, então. Então, vamos lá. Vamos, então, abordar esse tema agora, os efeitos psicossomáticos do corpo. Mas antes, eu queria já questionar a nossa querida terapeuta Ana Ribeiro. Meu questionamento, ele é para ajudar você, né? E eu tenho certeza que ela vai nos responder agora com muita propriedade. Então, a doutora disse que a sigla é, de novo? TRG. TRG. Terapia de reprocessamento generativo. Beleza. Terapia de processamento... Reprocessamento. Reprocessamento generativo. Exato. Beleza. Vamos lá. A gente aprendeu, dentro da formação, que cada área atua de uma forma. Psiquiatria, natureza farmacológica, medicamentosa, ok? O psiquiatra vai prescrever. Inclusive, recentemente eu atendi uma paciente que ela estava totalmente mórbida, ela estava totalmente como quem estava catatônica. E aí eu pedi a prescrição médica, pesadíssima, e todo o efeito ali estava muito ligado à medicação. E eu falei, meu Deus, né? Porque tem psiquiatras que tem pessoas que têm que tomar de fato a medicação, mas eu não sei se alguns pesam na dosagem, mas aí é outro assunto. E aí não é um prejulgamento, é uma avaliação de cada um. Bom, segundo aspecto, a psicologia vai tratar com a psicoterapia. Então, o indivíduo vai ser tratado com psicoterapia a partir do problema e dali levá-lo à solução do problema. A psicanálise vai trabalhar com a análise, vai pegar o indivíduo, levá-lo lá atrás para trazê-lo para cá e tirar de lá. E como é que é, então, a TRG, que eu estou gravando? Como é que é, então? Qual é a perspectiva? Exatamente. Na TRG, a gente vai fazer essa abordagem de cura dessa criança, desde a vida intrauterina.
Então, assim... Então você pega, na verdade, tem uma linha freudiana. Exatamente, isso. O que a gente vai pegar desse indivíduo que chega ou com algum transtorno já laudado de bipolaridade, de ansiedade, de depressão? Nós vamos fazer a anamnese dele e verificar o que está acontecendo. Né? O que acontece com uma pessoa que não quer buscar ajuda? Vergonha, timidez, ela tem medo do julgamento, porque a sociedade ela julga mesmo a pessoa que está buscando ajuda para fazer uma terapia. Então, essa pessoa ela acha que está tudo bem com ela. Só que é um somatório, pastor, de sintomas desde a vida intrauterina. Eu vou te dar um exemplo. Se essa criança, na gestação, o pai ou a mãe rejeitaram ela já tem o DNA da rejeição. E aí ela nasce, ela vai desenvolvendo. E durante a primeira fase, que na primeira infância, que eu também sou psicopedagoga clínica, nessa primeira infância é que se forma o caráter. Ok. E são 5 traços. Ok, você já fala já. Mas aproveitando o gancho da fala dela, que já foi muito interessante, o que acontece? Ela falou essa questão do preconceito, essa questão sociológica. A gente vê que na Idade Média você tinha um obscurantismo total e aí qualquer caso de esquizofrenia era demônio. Demônio. Agora, parece que na pós-modernidade não mudou muita coisa. Tem alguns movimentos chamados cristãos evangélicos que demoniza tudo. E, às vezes, o indivíduo é um sociopata dentro da igreja, é alguém que está sofrendo de síndrome do pânico, ou alguém que está com algum problema de ordem orgânico, a tireoide alterada para mais ou para menos, e está tendo ali aqueles efeitos taquicardíaca, sudorese, e a pessoa começa a se tremer toda e tal, aí vai visitar aquela irmã. Pronto, a irmã que era uma benção, bonita, tá toda maquiada igual a Ana Ribeiro. Obrigada. Daqui a pouco ela não quer mais se cuidar, não quer mais ajeitar cabelo, não quer mais tomar banho, não quer fazer mais nada. Chegou na casa dela, vai orar, mas ela começa a se tremer. O que é ela, Lacerda? Vamos falar que é o quê? Diagnóstico. Para mim, frescurite. É. Brincadeira. Olha só o demônio. É o demônio. Existe um preconceito muito grande, ainda no meio evangélico, de 2 extremos. Tá? Sim. Existe aqueles que evangélicos são muito científicos e aí tira um pouco a questão espiritual, e tem aqueles que levam tudo para o lado espiritual e anula todo e qualquer conhecimento científico. Né? Os 2 lados são errados. Então, o ser humano ele é integral e tem que estar equilibrado em todas as suas áreas. Na área física, na área psicológica, na área da sua alma, da sua psique, e também em termos da sociedade, né? Biopsicossocial. Espiritual, é o ser humano. Então, essas áreas têm que estar equilibradas. Um dos motivos que me levou a fazer psicanálise foi justamente esse, que identificar na igreja problemas que não são do cunho espiritual e não ter como atender ou pelo menos encaminhar. Muitos pastores, inclusive... Tem a humildade, né? E muitos pastores é mais fácil colocar a culpa no demônio. Sim. Às vezes a culpa é até do próprio pastor, né? Até do próprio líder. Demônio ele precisa de tratamento. Uma liderança tóxica. Mas muitas culpas são erros nossos. E a gente comete erro e depois a culpa é do demônio. Não, a gente tem que procurar tratamento. Se for espiritual, a parte espiritual, a igreja vai poder ajudar. Agora, se for de cunho psicológico, não entre por aí, porque senão pode afundar mais a pessoa e não sair mais. E tem muito pastor, muita gente que faz isso. Por isso que tem 2 extremos. Tem uns que querem tratar a questão psicológica simplesmente com cunho espiritual. Simplesmente do ponto de vista científico, tá bom? Porque a gente sabe que a parte espiritual rege todo o ser. Tá? A parte espiritual é a mais importante, inclusive afeta a psique ou não, dependendo como você trata a questão espiritual. Inclusive, Jung foi criticado porque ele desenvolveu a psicologia analítica e é dele aquela que diz que a religião é o sentimento mais primitivo da alma humana. Sim. Né? Então, ele foi criticado por essa ligação. Essa ligação, Ana, ela sempre esteve dentro da fé. Né? E há essa contingência que leva ao antagonismo entre ambos os assuntos. Bom, eu gostei da sua fala, a gente vai continuar. Sim. Só dei interrompida para a gente continuar o raciocínio. Okay. A gente vai responder o nosso ouvinte, o nosso telespectador, mas não é agora, que está na introdução, então calma aí. Já manda aí para o pessoal, o programa que a Bíblia diz está no ar, está lá a doutora Ana Ribeiro, que é terapeuta TRG, está lá o filósofo e também psicanalista, o cara tem um monte de formação, Coronel Jorge Lacerda, e você pode ser muito abençoado. Mas vamos lá, Ana. Sim. A doutora começou a falar sobre a questão dessa
vida intrauterina e logo, então, da primeira infância, essa fase, né? A gente sabe que muito dos recalques, muito dos problemas de ordem emocional, pessoas que sofrem com uma rejeição na vida adulta, mulheres que não conseguem se realizar emocionalmente, e tudo isso está ligado aí a essa vida ou intrauterina ou ali até a idade. Na O que primeira a gente infância. pode aí acrescentar? Exatamente. Isso nunca é falado, as pessoas não têm esse tipo de conhecimento, e muito boa a sua fala, muito boa, porque a palavra, ela diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, a gente precisa entender uma coisa, pastor. Quando a gente tem problema de coração, aonde é que a gente vai buscar esse especialista? Cardiologista. Então, assim, quando a gente está com problema emocional, como é que a gente faz? A gente tem que entender. O que a medicina não explica, o que não é explicado na medicina é de cunho emocional. E nós só conseguimos... Você continua falando, um segundo. Sim. Não perde o raciocínio, não. Sim. Eu dei uma palestra, um seminário de saúde emocional em São Paulo, e agora, saúde emocional da mulher. E eu falei justamente sobre isso, o ser humano como ser psico, bio, social e espiritual. Então, esse entendimento que a doutora está trazendo, e vai trazer agora, eu vou Sim. ficar caladinho para te ouvir, porque eu quero te ouvir, né? Muitas pessoas, por não conhecer, ou colocam culpa no demônio, ou vivem se vitimizando. Por que se vitimiza? Qual o motivo? Qual a explicação? Né? Então, continua, vai em frente, a bola é tua. São muitas perguntas. Esse programa vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno. Então, tudo isso que a gente percebe que a medicina ela não explica é de cunho emocional, e aí a gente vai na raiz da questão. Então, você imagina uma criança que é vítima de violência doméstica. Apanha muito, é muito criticada, é tolhida, não é incentivada, é humilhada, abandonada, jogada no lixo. Como que você acha que nessa primeira infância, como que está o inconsciente de uma criança dessa maneira? Ela pode superar? Com certeza. O lado espiritual vai falar mais alto, que são essas duas comunicações que nós temos, a mental e a espiritual. E nós precisamos dividir isso para que a gente tenha clareza de como a gente vai tratar uma pessoa que está com esse esgotamento. Na depressão, tentativa de suicídio ou Muitos suicídio, casos. automutilação. E é um acúmulo, pastor, de emoções acumuladas uma vida inteira. Então, esse rapaz agora, ele de um dia para o outro, ele começou, estou cansado, não estou conseguindo levantar, não estou conseguindo desenvolver. É do nada? Não. É um processo. É um processo, é um acúmulo de extrema pressão, de abandono, rejeição, humilhação, escassez. E aí, aonde é que vai aparecer na vida adulta em forma de sintomas? Quais são os sintomas? Depressão, ansiedade. Por quê? Cada criança na fase de formação de caráter vai aparecer um. Esquizoide, vida intrauterina. Olha os nomes, são 5, tá? Sim. São 5 traços de caráter. Esquizoide, vida intrauterina. Oral, olha o outro, oral. Rígido, masoquista e psicopata. Então, a gente identifica. Então, assim, você aí que está me ouvindo, você tem uma criança que está nessa fase da primeira infância, de 0 a 7 anos, é você que é responsável em traçar todo o futuro dele, dando essa base educacional de amor, de acalento, dando nome a sentimento, porque criança também sente raiva. E as crianças eles não têm esse espaço em casa muitas vezes, porque o dia corre, né? É muita luta, é muito compromisso, e a gente esquece, sim, de acolher. Muitas vezes o pai até tem dinheiro e não dá carinho. Sabe o que dá? Brinquedo, passeio. Só que criança precisa Eletrônicos, né? só do acalento, do acolhimento. Essa integralidade vai fazer, sim, você criar o seu filho forte e corajoso para quando chegar na vida adulta, ele conseguir fechar grandes negócios, ele ter certeza de quem ele é. E se ele não tem essa base? Se ele não tem essa base? Eu vou dizer, então, teologizando um pouquinho, mas entendendo que o pecado ele é insano. Isaías vai dizer no capítulo 1, verso 3,
que o boi conhece o seu dono, o jumento aquele que o cuidou, mas Israel não me entende, não me compreende. Então eu percebo assim, nós pais queremos o melhor para os nossos filhos. Avós, eu não posso falar nós avós, que eu não sou avô, mas avós... Eu posso. Eu também, eu também. Então, Mas apesar de sermos jovens, então, tá? amém. Então, os avós, eles podem. Mas, assim, eu peguei aquela pesquisa, está no meu livro Casamento Sustentável, e em 1943, 44, Walter Lange vai fazer análise da mente de Hitler e chega àquela conclusão que ele era viciado em chocolate, em pornografia e era um sociopata. Você também é pastor. O que dizer para os pastores? Que eu não estou dizendo que todo pastor tem que estudar psicanálise, psicologia, não é isso. Mas eu acho que pelo menos poderia conhecer. Eu penso que nós precisamos conhecer um pouco da psique humana, até para saber tratar assuntos e pessoas. Por exemplo, a Bíblia cita lá na terceira carta de João, Diótrefes. Era um indivíduo que ele tinha um transtorno claro e ele era um sociopata. Ele não queria que nenhum dos pregadores itinerantes, que eram os missionários, fosse acolhido pelos irmãos, expulsava da igreja. E até a carta que eles traziam para ser lida, ele jogava fora. Ou seja, e por que eu fazia? O texto é claro, e o texto não é científico, o texto é bíblico. Olha que coisa legal, né? Ele queria ter a primazia. Então, imagine um pastor que está lidando com um sociopata. O sociopata, ele não consegue conviver em grupo se ele não estiver liderando. E quando ele vê alguém que sobressai mais do que ele quer desconstruir aquela imagem porque ele se sente ofuscado, porque ele é doente. Meu amado, você que liderou por 10 anos a PEMERGE, aqui, a Associação União dos Evangélicos, aqui no Rio de Janeiro, eram quantos soldados? Não, era toda, né? Então, quantos são? A polícia toda era 40 mil na época. Aí, então como, meu irmão, lidar? Imagina um homem desse com a arma na mão, meu irmão. Não, é aí que é a dificuldade. Não, o problema pior não é esse, não. Porque os nossos seminários, eles são voltados só para a questão teológica. Quando bota a psicologia, bota uma introdução à psicologia voltada para o atendimento pastoral, né? Mas tem muito pastor que também é sociopata. Não, tá lotado, é o que eu estou falando. Por quê? O centro das atenções, na liderança, ele só se sente bem quando chega lá e destrói quem tiver do lado. A gente percebe e vê isso nitidamente. E tem a questão do controle também, porque o sociopata ele tem que estar no controle de tudo e tem que estar no centro de tudo. É isso aí. Ele não admite, ele não está controlando nem está fora do centro. Não admite, não, agora é a vez do outro. Levanta o outro aqui, porque liderar é você preparar pessoas para se substituir. E a intenção é que elas sejam melhores que você e cheguem aonde você não chegou. E quando forem, se alegrar, Agora, né? o sociopata não pensa assim. Se essa pessoa está sobressaindo muito, opa, eu tenho que controlar ela para que eu me sobressaia sobre ela. Você se identificou aí? Precisa de tratamento. Então vamos lá. Ajuda. Então vamos aqui. Vamos então para a nossa terapeuta, TRG. Respondi, não, acho que respondi, né? Acertei. Não, respondeu com certeza. Acertei, TRG. TRG, isso aí. Vamos de novo? Vamos lá. Vamos esclarecer até a sigla. Terapia regenerativa. Terapia de reprocessamento. Isso. O que é o reprocessamento generativo? Fala aí. Vamos lá? Vamos ouvir. O que é o reprocessamento? Nós vamos reprocessar a dor do momento do trauma. Opa. Entendeu? Então, a gente vai voltar exatamente no momento daquele trauma. Porque o nosso inconsciente, ele tem um funcionamento. Se você não sabe, ó, presta atenção. O nosso inconsciente, nós vivemos por ele 95%. Inconscientemente, tudo que nós vivemos até agora foi pelo inconsciente. 5% somente que está o córtex pré-frontal de consciência. E, 5% só de decisões, tá? E muitas vezes, pastor, pasmem, nós escolhemos tudo errado. Por quê? Tudo o que foi instalado na primeira infância de trauma, bloqueio, de medo, anulação, humilhação, rejeição, está congelado lá. E cada pessoa mieliniza. O que é mielinizar? Tatua no corpo nessa formação de caráter. Então, ele é oral porque ele teve uma disfunção. Ele é rígido, psicopata, masoquista, porque ali naquele momento se instalou realmente o traço de caráter dele. Ok. Entende? Então, o que a TRG ela faz? Ela volta nesse momento
e vai como se fosse tirando uma camada de cebola da dor. Nós não anulamos memórias, pelo contrário, ela vai servir para seu propósito se cumprir, tá? Então, nós anulamos a dor. Porque o que faz a pessoa não romper no financeiro? O que faz a pessoa não romper no emocional? Dedo podre. Nunca dá certo com ninguém, mulher, homem. Só atrai uma gente porcaria, ruim. Olha a resposta aí. O dedo podre, não tem esse negócio do dedo podre. Vem pra TRG que eu vou te anular rapidinho. Você vai ser amada, vai ser amado. Financeiro, uma desgrama, gente. Não vai, não evolui, não tem. Começa a ganhar dinheiro, acaba tudo. Parece que é água. Sabe, Não. Sabe o que eu falo nas minhas palestras? Que o emocional chega na frente do espiritual, na praticidade das decisões. E você agora matou tudo. Só confirmou o que eu falo. E as pessoas ficam assim, caramba, por quê? As pessoas agem por emoção, né? E muitas das vezes tomam decisão por emoção. Exatamente. Né? E aí a gente precisa falar da questão do psicossomático e precisa ir para a parte de respostas práticas. Então, vamos tentar responder isso aqui. Bora. Eu vou para um breve comercial. Eu já volto, você não sai daí não. Esse é o programa O que a Bíblia Diz. Estou recebendo aqui o nosso capelão psicanalista, Coronel Jorge Lacerda, e também a nossa terapeuta Ana Ribeiro, terapeuta TRG, ok? Ok. Não sai daí não. Olá, gente, eu sou o pastor Eto Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James, de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela. Olá, gente! Voltamos, um clima de alegria. Estamos tratando de coisa muito séria, né? Temas tremendamente fortes. Mas vamos lá, eu quero voltar agora um pouco, então. Eu estava com a doutora Ana Ribeiro, já retorno. Mas, Coronel Lacerda, o Winnicott, é um teórico, ele vai tratar sobre mães castradoras. Eu não quero trazer culpabilidade para essas figuras, mas o tema que eu vou entrar você vai gostar. Não foge, mas tem a ver com o que a gente está falando. Então, ele fala de mães castradoras, fala de pais omissos que vão criar sociopatas e problemas para a sociedade. Bom, e agora o que dizer, não desvirtuando o assunto, apenas abrir um parêntese. E o que dizer, então, dessa desconstrução da figura paterna e materna no Brasil, que querem, estão tentando emplacar de toda forma, se já é difícil com a figura pai e mãe dentro de um centro, de um lar, criando, deixando de ser castradora, deixando de ser omisso, deixando de ser o carrasco ou o bonachão e criando a imagem subversiva até do divino. E o que dizer da turma que hoje quer acabar com essas figuras? É coisa do demônio. Eu vou logo. A primeira questão é espiritual. É coisa do demônio que acabar com a família, que acabar com o indivíduo. É isso que ele faz. Do ponto de vista espiritual. Não quer dizer que você seja demônio. Pode ser que seja também, usado pelo inimigo. Né? Mas a questão é niilista, né? Então, desconstruindo a estrutura patriarcal. Você leu meu livro já? Que eu falo do niilismo contemporâneo. Está no livro já. Aí o que acontece? Estão querendo desconstruir a figura patriarcal para controlar. Se você não tiver a figura do homem macho, né? Homem é macho e mulher é fêmea. Se não tiver essa figura, é controlado mais facilmente. Então, vamos tornar o macho em fêmea. E a fêmea e macho. É primeiro o conceito de família. Qual é o conceito de família que você hoje vai no dicionário que tem? Antigamente era pai, mãe e filhos. O que é hoje? Eu não li, não. Pessoas que se reúnem debaixo do mesmo teto, têm objetivos em comum e trabalham para isso. Pode ser qualquer um. Aí tu vai para os teóricos, então, joga tudo no lixo, então. Exatamente. Então tem questões ideológicas envolvidas, por isso que eu falo, o mundo jaz no maligno. Então a teoria de Melanie Klein, seio bom, seio mal, não existe mais. Não existe. Joga tudo fora. Agora, é claro que existe, né? O problema é que querem desconstruir tudo isso. Os bigotes e outros teóricos. Porque a ideologia é diferente da realidade. Da realidade. Totalmente diferente, até das pesquisas. Porque ideologia não tem nada a ver com a questão científica. Só que quebrar a ideologia, coloca as questões científicas. Porque é provado cientificamente, tem pesquisas, tem comprovações. Teologicamente também tem, porque eu oro e Deus responde. Só que a questão científica não consegue entrar na parte espiritual, ela tem um limite. E a questão ideológica também, a fé, meu amigo, barra qualquer ideologia, porque a fé está acima de tudo e de todos. Agora, a pessoa morre pela fé. Agora, doutora Ana, me parece, criança ela não sabe discernir entre informação e sugestão.
Lacan vai dizer entre o mundo real, simbólico e imaginário. Parece que tem um monte de adulto no Brasil que estão vivendo mais, não só no simbólico, mas mais no imaginário do que no real. Verdade. Tem um monte de mulher, aproveitando as mulheres esse mês tão fantástico, que estão mais no mundo da fantasia, e homens também, do que da realidade. Sim. Então isso começa lá na tenridade. Então vamos falar um pouquinho aqui, porque Karl Marx, Mussolini, Hitler e homens que marcaram a história negativamente, Hitler, por exemplo, foi lá com o Holocausto e tal. Como que essa turma saiu de um ventre, foi criado num lar. Que lar era esse? Como tirar esse indivíduo desse status quo emocional que ele vem sendo construído? O ser humano é um eterno vir a ser. Então, que ser é esse? Estamos criando monstros para a sociedade? Então, é isso aí. A sua fala foi perfeita. O que acontece? Não estamos criando um monstro, nós somos vítimas de vítimas. Então, assim, você falou uma questão, né, e perguntou para ele com relação à criança, a essa primeira infância. Como é que foi essa criação? Então, assim, não é culpabilizando os pais, pelo contrário, os meus pais, os nossos pais, eles não sabiam muita coisa. E ainda não se sabem. Não se sabem. Por quê? Como que era a criação? Debaixo de chicote, debaixo de grito, debaixo de xingo, debaixo de espancamento. E isso, o nome disso é parentalidade inconsciente, né? Porque eu sou educadora parental. Então eu ensino o pai e a mãe a educar esse filho com base na palavra para se construir uma criança forte e corajosa. Então, todos esses sociopatas, masoquistas, isso não é justificado pela maldade que se vê por aí. Mas quando a gente vai fazer essa anamnese, esse estudo... Não, o quadro é doentio. Exatamente. Aonde é? Qual é o lar? Como foi esse lar? Esse lar disfuncional, realmente... cheio de traumas e de bloqueios, de limitações. E não tem nada a ver com questão financeira. Não. Se tivesse questão Aristóteles financeira... não tinha feito aquela desgraça. Se fosse uma questão somente financeira, os grandes milionários, os caras que têm dinheiro, não tiravam a própria vida. É financeiro, não é financeiro. Então não tem nada a ver. Essa questão é emocional. Por que é o TRG? Por que é terapia de reprocessamento generativo? Porque uma criança, quando ela está em formação, você mostra um cachorro para ela grandão e um pequeno, ela vai falar au para os dois. Sim. O que ela faz? Ela generaliza. Ou seja, o inconsciente, ele potencializa em 400% uma coisa que é um beliscãozinho. Mas é cada ser humano, o indivíduo, ele vai o quê? Absorver da maneira que ele tem, dentro do seu traço de caráter, dentro da sua personalidade e dentro do seu temperamento, que é o mapa da vida que eu faço. Então, quando a gente analisa esse ser na integralidade, não só no espiritual, não só no emocional e não só no corpo físico, a gente abrange ele todo e a gente faz esse desenho. E a gente sabe como fazer para chegar na raiz e curar, porque a gente chega na cura. No meu Instagram tem muitos depoimentos... Embora que a sua fala é polêmica para alguns, né? Exatamente. Que, cura, não vou aceitar essa palavra. Exatamente. Mas é exatamente isso que eu falo, porque se você for no meu depoimento do meu Instagram, você vai ver pessoas que estavam a ponto de tirar a própria vida e mandavam... E não é do Rio de Janeiro, eu não atendi presencial. Online. Mandou, mutilado, sangue, vou acabar com tudo. E aí a gente começou a fazer o trabalho da terapia online e hoje a menina está linda, maravilhosa, com a família abençoadíssima, com 2 filhas, porque ela ainda fazia isso. Ela falava, eu vou acabar com tudo isso por muito tempo e vou tirar a vida das minhas filhas, porque eu não aguento mais. Meu Deus. Quem tira a própria vida não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. Dor da onde? Do inconsciente, do quê? Proveniente do trauma e do bloqueio. Então, quando você analisa o ser humano na íntegra, você consegue realmente ver que não é demônio não, meu filho. O demônio tem ação? Tem. Para de botar crédito no Satanás, ele não tem... Sabe onde ele está? Ele está debaixo do teu pé, meu irmão. Ele não tem nem qualidade para ficar igual você, porque inimigo, ele está na mesma proporção de igualdade. O inimigo não está nem aí. Para de falar que ele é teu inimigo. Não, ele está debaixo do teu pé. Então, para de culpabilizar, porque assim, ó, a gente terceiriza muito. Vitimismo. Ser vítima... a gente pode falar aqui, por exemplo, do consumismo, por exemplo. Tem gente que compra, fala também muito isso.
Ai, meu Deus, para que eu fui comprar isso? Gastei. Que aí você entra Que, na na verdade, é depressão, isso aí. naquele sentimento que corrói por dentro, que acaba com você. Presta atenção. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde essa Sim, falta. sim. Mecanismo de defesa. Indo para drogas, muito excesso esconde uma falta. Uhum. Consumismo, excesso esconde uma falta. Comer demais, excesso está escondendo uma falta. Aonde é que a gente vai tirar essa falta? Na primeira infância. Tirando a dor, tirando o congelamento do inconsciente, que ele congelou lá. Essa, então, é a proposta da terapia. De reprocessamento generativo, exatamente. Não vai dar para você explicar detalhadamente por causa do tempo do programa, mas gostei. Não, mas legal, claro, não tem problema. E qual é a grande dificuldade dos terapeutas hoje, psicólogos e psicanalistas? Levar a técnica e levar Deus. Uhum. E aí, essa é a grande dificuldade, porque nós temos o nosso código de ética que não pode. O que a gente fez para resolver isso? Hoje, já lançamos o curso de terapeuta cristão, ressignificando a extensão da fonte criadora. Então, nós temos um código de ética cristão, onde nós estamos formando esse terapeuta cristão mesmo, para que ele olhe o ser triuno e resolva cada etapa dele. Então, agora, a partir de agora, a gente também tem, né, esse curso de qualificação realmente para ajudar a levar o conhecimento. Nós Muito precisamos bom. levar o conhecimento. A Bíblia diz, né, pastor, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando a gente tem esse conhecimento para o nosso povo, ele vai buscar ajuda. Freud, ele tem uma frase maravilhosa. Não existe mudança se não existir a expansão da consciência. Gente, 5% de consciência não é nada, É verdade. né? Então, vamos levar conhecimento? Agora, vamos um pouquinho, então, para a questão que eu já fazendo esse paralelo, já que falei terapeuta cristãos. Lacerda, essa questão do corpo fala, né? Lacan disse isso, mas tem um grande líder, escritor, Bill Hybels, e ele vai dizer que o corpo fala, na verdade vai dizer que tudo fala, não só o corpo, mas tudo fala, né? Eu fico triste de ver alguns movimentos cristãos evangélicos. Eu acredito que quem é produto do meio respeito, ou seja, o cara foi criado naquilo, ele acredita naquilo. Agora, tem um malandro, aquele que sabe manipular a situação. Esse aí eu sou radicalmente contra. Isso aí. Então, o que ocorre? Os efeitos psicossomáticos, né? E aí, por exemplo, é claro, os neurolinguistas vão dizer que todo pensamento gera um sentimento, todo sentimento um comportamento. Isso é factual e também está na Bíblia. Está na Bíblia, eu posso provar aqui e tal, por A mais B, na psicoteologia paulina, de forma clara. Contudo, alguns criaram, e foi bom falar dela, um hiato entre essa questão da psicoteologia e a própria formação cristã. É muito possível alguém ouvir e criticar a gente, e esses não sabem nem o que estão falando, são tudo maluco, misturaram religião com ciência e tal. Bom, com todo respeito, maluco é você, porque, na verdade, nós temos uma coisa que está um pouquinho além do que você está pensando. Então, está escrito, só para provar o que eu estou dizendo, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis, como favos de mel, doce na alma, lá no grego, psique, psirre, e medicina no corpo, sômatos. Ou seja, palavras agradáveis, efeito psicossomático. Está na Bíblia. Ai, meu querido, 1000 anos antes de Cristo. Então, ó, são curativas. ela é como medicina no sômatos, ou seja, agora eu também posso trazer a antítese. Palavras desagradáveis é como o fel, amargo na alma e doença no corpo. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre cenários evangélicos, onde a pessoa vai e chega lá, só ouve. Eu estou vendo uma cova aberta, eu estou vendo um capeta não sei aonde, eu estou vendo isso, eu estou vendo... O cara só vê profeta catastrófico, só coisa ruim. Eu fico pensando, o cara sai de uma cidade 4 da manhã para trabalhar no Rio de Janeiro, pegar um trânsito maluco desse, chegar na igreja, sentar para ouvir uma loucura dessa, e isso alimenta. Isso tem demanda de consumo. É o drogado maluco que está buscando... Fala isso aí. Tudo que é negativo, né, vai atrair mais. Por que a imprensa só sai sangue, né? O tempo todo. A desastre, catástrofe, assassinato, tudo aí parece que atrai mais o ser humano do que algo positivo. É o pulso de morte, né? Agora eu vou mais além. Primeiramente, só um parênteses aqui, que a questão não são os problemas que enfrentamos na vida, que todos nós vamos enfrentar, é como enfrentamos. Como a gente lida com cada problema. Como nós processamos isso. Essa é a grande questão.
Tem muita gente que não sabe, e às vezes educando, às vezes aprendendo algumas coisas, ela começa a processar diferente e olhar para aquele problema, para as dificuldades que vão acontecer na nossa vida, ou menos ou mais, de uma forma ou de outra. Enquanto estamos vivos, a gente sente dor. O problema é quando para de sentir dor, porque já morreu. Então, enquanto aqui nós vivemos, vamos ter dor. Mas como é que lidamos com esse tipo de dor? Esse é o problema. E eu vou até te perguntar, e você tem problema? Claro que tem. Eu não sou E eu acabei de mostrar para você eu não sou e ET. chegou um problema aqui para mim, né? Eu não sou ET, todos nós temos problemas. Mas como lidamos com ele? Se a gente lidar com os problemas mais suavemente, aí a fé faz uma diferença tremenda, porque a gente, em vez de olhar só para o problema, a gente olha para quem pode nos ajudar a solucionar o problema, ou quem, às vezes, é a própria solução do problema. Porque, às vezes, o problema somos nós. Verdade. Então, na maioria das vezes somos nós. 99,9%. ou 100, né? São as escolhas do dia a dia. Então, como é que a gente processa e como lidamos? Tem a ver com o quê? Com os traumas que sofremos na infância. Exato. Aí cada um tem uma forma, aí tem que reprogramar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos falar agora de tratamento, então? Sim. De forma prática? Primeiro. Vou falar hipoteticamente. Olha só, de forma prática, alimentação. Às vezes, você está sentindo esse cansaço, acha que é UTI, é claro, tem um esgotamento físico, mas às vezes é a questão alimentar. Então tem que ser analisado, né? Porque às vezes é a falta de vitamina C, a falta de potássio. Atividade física. Exatamente. E aí acarreta tudo, a pessoa pensa que é uma coisa, né? Esgotamento espiritual. Já ouviu falar de esgotamento espiritual? Sim. 99% não é esgotamento de você ir à igreja de orar. São outros problemas, mas que refletem ali, né? Outra questão, além da alimentação, a pessoa, em Provérbios é interessante, né? Em Eclesiastes, capítulo 3, diz o quê? Que há para todas as coisas um propósito. Um tempo determinado por Deus. Então, a pessoa, às vezes, está estressada, tem muito trabalho. Opa, peraí, tem que parar o quê? Saber o momento de parar, saber o momento de continuar, de relaxar, seu bem-estar. Então, a oração é fundamental. A questão da sua devocional diária que você ora. Então, alimentação, atividade física, oração, meditação. Reflexão. Você refletir, olhando para dentro de si. Já te chamaram de herege agora. Boa. Os xiitas. Com certeza, mas eu não tenho culpa se eu tenho algum conhecimento que você não tem. Então, é só procurar algum conhecimento. Mas entendeu? Não, e é bíblico também. É bíblico também. Quer ver um exemplo? Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Enquanto que comer, beber e vestir. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Para olhar, eu tenho que parar, respirar, reflexionar, contemplar o belo. Isso é terapêutico. Não, e garoto. Outra coisa interessante também é a pessoa colocar limites, tá? Porque né, nesse mundo de tecnológico, o pessoal acaba trabalhando muito mais, fica recluso, fica antissocial e ele precisa ter limite para isso. Olha o paradoxo, antissocial. Porque fica voltado... Tá, eu tenho um montão de amigo virtual, mas ele precisa relaxar, parar com aquele amigo que tem a ver com o pessoal, que conversa, que brigue, que discorde, que caminhe junto, tem que exercer uma atividade física, um hobby. Eu já falei aqui nesse programa, né, que eu quase entrei em depressão aqui quando eu fui para a reserva, sem perceber. De repente, eu comecei a viver mais... excluso, eu tive que me reinventar em algumas coisas, tirar do papel um montão de projetos, um montão de sonho que eu tinha, né? Um deles escrever livro, uns 20 livros de capelania, escrevi 4 nesses 4 anos, né? Então está dentro da média. Comecei comecei a colecionar moedas, algumas dicas para você, né? E atividade física também é bom, caminhar, não precisa ser malhar para ficar saradão, não, e tal. Mas ativa o Quarteto Fantástico. Mas para a sua saúde. São algumas dicas importantes. Vai ler bom livro, vai assistir um filme, coloca limite no seu horário de trabalho, não fica preocupado que eu tenho que resolver tudo hoje, não, porque tem coisa que pode ser resolvida amanhã. Então, basta para cada dia o seu mal. Você me fez lembrar, você me fez lembrar, eu quero ouvir, Ana, concluiu? Concluí, tá bom. Você me fez lembrar 1 Timóteo 4,16. Paulo fala assim, cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, os camaradas não sabem o que é doutrina, dogmatiza o que não é para ser dogmatizado e não cuida de nada. Mas vamos lá. Sim. Ana, vamos resolver então alguns casos aqui. Vamos. Hipotético, tá? Para você, o camarada aí da pergunta seria um caso clínico de borderline.
Não, borderline não, burnout. Burnout. Que é qual é o significado dessa palavra? É esgotamento. Então, isso daí já é um sintoma de esgotamento, mas não é somente do trabalho agora. Não, Só não, não. profissional. Não é. Isso daí já vem decorrente lá de trás e vai acumulando. Sabe aquela gotinha, gotinha no copo? Que daqui uma gotinha transborda tudo. Então, precisa procurar um clínico, fazer vários exames, porque as taxas do nosso organismo, vai para baixo. Hormonais. Psicossomatizando. E o corpo, ele fala o tempo todo conosco, o tempo Podemos inteiro. dar algum exemplo? Por exemplo, às vezes tem uma mulher assistindo a gente, como é que o corpo dela está falando com ela, sentindo o quê, por exemplo? Vou te falar uma coisa, Vamos na muito que eu atendo muitas Porque mulher pessoas. tem muita questão já daquele ciclo Não, até menstrual dor que já física. mexe. Até Não. dor física mesmo. Não, fibromialgia. Meu Deus. Fibromialgia, não existe cura para fibromialgia. Por quê? Porque ninguém explica, não sabe, vai muitos remédios pesadíssimos e não cura. Fibromialgia é um transtorno que está lá dentro, embutido no seu inconsciente, da dor lá de trás, que na fase adulta vai psicossomatizar. Criança tem depressão a partir dos 4 anos de idade. Se ela foi criada num lar disfuncional, com 4 anos essa criança já começa a ficar reclusa, a ficar quietinha. Quer ver outro transtorno? Arrancar cabelo. O meu caiu naturalmente, tá? O meu vou qual que é o cantar nome? igual o Lázaro. Naturalmente. Que vai bom. caindo tudo Cê em sabe, direção ao chão. Não é nem a Deus, é o chão. Pastor, você sabe o que é isso? Esse ato de tirar o cabelo do corpo inteiro, da cabeça, mas do corpo inteiro? Tricotilomania. E essa moda das crianças... Automutilação? Automutilação. Isso tem acontecido constantemente. Então, isso daqui, automutilação, é um sintoma de desespero. O que ela vai fazer? Vou me cortar para aliviar o meu estresse de ansiedade. É isso. Vou tirar o cabelo da cabeça para diminuir o estresse, o nível de estresse. Eu tenho pacientes que a Fabi, linda, agora está nascendo o cabelo, tá linda. Mas essas psicossomatizações, que é o inconsciente ferido, que nada mais é do que a nossa alma abatida, ferida, que precisamos tratar, que começa a vir para o corpo. Depressão, ansiedade, desespero. Quantas vezes você foi para o hospital, minha filha, meu filho? Desesperada, achando que estava infartando. Estou dizendo para você ir, não, vai. Chega lá, toma uma injeção lá de sossega-leão e volta para casa leve. Mas já teve um e caso... aí busca o ambulatório para fazer o tratamento, o quê? Emocional. Sim, mas já teve um caso, até para te contar um pouco, e a gente está quase no fim, camarada tinha dor no peito, correu para o hospital, cardiologista esperou, parou tudo, todos os exames, não tem nada. Aí o médico falou, vem cá. O médico foi e bateu na barriga dele. Acabou o problema. Ah, tá. Era gases. Era gases. Que bom. Quase acabou com todo mundo. Tem isso também. Tem. Tá retendo. Claro. A fase expulsiva tá retendo. Não tá expulsando. Mas vamos lá. Vem que a fase anal lá de trás. É isso aí, o Freud. Aí agora tu complicou o vídeo. O que esse cara tá falando? São as fases psicossexuais da psicanálise. Calma aí, gente. Calma aí. Tem oral, anal e fálica. Então calma, fica calmo. Tem nada a ver com outra coisa, não. É isso. Não pensa besteira, não. Pensa besteira, não. Mas vamos lá. Eu costumo dizer nas palestras sobre emocional, sim, e um caso hipotético, né? Eu mais ou menos falei alguma coisa. Uma irmã muito bonita, que se cuida, se arruma, tal. Na igreja ela é muito atuante, ela é vibrante, empolgante, inspirativa. De repente, não quer mais sair de casa, não quer mais arrumar a casa, não quer mais tomar banho, não quer mais se cuidar, está deitada na cama. Faz parte de um grupo, de uma igreja desavisada, que não tem ligação com conhecimento bíblico, com a verdade do evangelho real, que é saudável. Né? E parece que esse tipo de igreja que não é saudável atrai muita gente. É uma coisa doentia mesmo. É uma psicopatologia atraente. Né? Looping, tá? Então, você fala um pouquinho mais sobre isso. No ditado popular, os loucos se atraem, né? Eu não sei se é isso, mas me perdoa até a expressão louco, que até isso pode utilizar. Mas vamos lá. Aí vão visitar aquela senhora. Chega lá, primeira coisa, tudo de Deus. Já começa a criticar, a louça está tomada. Essa mulher está uma porca. Mas ela está uma abençoada. Aí vê a casa suja. Certo é ir lá limpar, mas não, começa a criticar. Chega lá na cama, ela começa a tremer, coração bater, suar excessivamente e tal. Na hora da oração, uma grita, é demônio, manifesta e tal, matou a mulher. Aí, um ali mais são,
levou ela no clínico, fez os exames. Taxas tudo comprometida, tireoide alterada para mais ou para menos, a depressão está ligada à questão orgânica e todo o processo. Vamos lá. Juntando isso, eu estou fazendo hipotético, ela também está com síndrome do pânico. Então ela não quer ler a Bíblia, ela não quer orar, ela não quer ir para a igreja, não quer estar em gente. Isso é o quê? Espiritual ou emocional? É emocional. Exatamente. Mas está resolvendo num mundo espiritual. Sim. Eu digo, e vou repetir aqui, que as doenças emocionais são as únicas que têm características espirituais. Por isso essa confusão. Se não tiver gente igual a doutor, igual o coronel, igual outros que eu conheço, que atuam na área, o cara vai ganhar e vai perder. Conquistar, é bom que está se sabotando. Exatamente. Então, como ajudar essas pessoas? Eu tenho poucos minutos, 7 minutos para terminar o programa. Terapia. Como é que a gente ajuda? Terapia, tem que fazer a terapia, porque na terapia ela não só vai falar, mas ela vai reprocessar esse inconsciente ferido. E qual seria a diferença de uma terapia ala freudiana apenas com a tua terapia, que você trabalha TRG? Qual é a diferença? A diferença é que eu não vou ficar somente nos sintomas, eu identifico os sintomas e eu vou buscar a fundo a raiz do problema. Consegue fazer reprogramação, é isso? Consegue? É esse o objetivo, é reprocessar a dor. Não é falada. A falada... E aquela parte do corpo que você aqui fala de uma coisa, aqui fala de outra, essa parte também existe nessa terapia? Na TRG, não. TRG na não. TRG, mas tem não. essa parte, né? Exatamente. Tem esse Essa tipo de... terapia que é perigoso. Influência oriental, né? Influência oriental. Isso, mas a gente identifica... Não, mas tem isso, né? Tem, exatamente, tem. Que é perigoso. Os pontos do corpo. E isso é muito sério, porque assim, se você acaba indo para um terapeuta que não é cristão, ele vai falar assim, olha, você está muito ligada ao espiritual, eu acho que você está dando muita satisfação para o seu pastor, para a sua igreja, vai viver a sua vida e deixa a vida me levar tipo Zeca Pagodinho. E é muito perigoso. Aí nisso ela está com um problema lá, íntimo lá, exatamente. Que a maioria também é isso, você sabe disso. É isso aí, entendeu? Então é muito perigoso esse tipo de abordagem para indicação de um trabalho terapêutico. Inclusive, né? Teve um no Rio de Janeiro que foi preso. Fazia um sucesso, né? E tinha uma idoneidade até que provasse o contrário. Olha aí. Começou com isso aí. Porque trabalha com a mente humana, pode reprogramar do jeito que quiser. Exatamente. Transferência com transferência inexistente. Não, é muito profundo, gente. Assim, ó, a TRG, ela tem base científica. Nós estamos aí com resultados maravilhosos no mundo inteiro, né? Eu faço parte realmente da Comissão Internacional da TRG. Então a gente tem esse reconhecimento fora do país também, e a gente reprocessa não só as pessoas do Brasil, de fora também. E para novidade agora, no curso de terapeuta cristão, a gente está trazendo também uma especialista em Libras. Por quê, pastores? Quem é que cuida dos surdos? Verdade. Então a gente depois Como é que o terapeuta... É verdade. Olha, não tem, Sacada não existe, inteligente. não tem. Então a gente está trazendo, eu estou formando terapeutas cristãos com base na palavra, e aí depois ele vai também se tornar um tradutor para os surdos, para ajudar a classe surda. Quem é que trata desse povo? certo. Não tem. Então vamos resumir então. O caminho é a terapia. Terapia. O caminho é fazer uma triagem analítica para então definir o roteiro. Identificar que está precisando de ajuda, eu preciso de ajuda, e aí buscar um terapeuta. Lacerda, concorda? Sim, concordo. E os pastores, né, os líderes espirituais, têm que se capacitar em outras áreas, mesmo que ele não possa clinicar, porque um pastor ser o próprio psicanalista da ovelha não pode. Não pode. Mas ele pode identificar, encaminhar e ajudar as pessoas a se tratarem. Olha, procura um amigo meu, uma amiga minha que vai te ajudar melhor. Então, ele pode encaminhar, porque as pessoas ouvem a voz do líder, ouvem a voz do pastor. O pastor tem uma influência muito grande, tanto positiva como negativa, se ele não souber. Então, ele precisa se capacitar para orientar, mesmo que aquela pessoa ela está precisando de ajuda, mas ela não sabe que está precisando, muitas vezes não quer pedir ajuda. Através de um aconselhamento, você pode fazer com que aquela pessoa busque ajuda, você continua tratando da parte espiritual e a parte emocional vai ser tratada. E o nosso sistema límbico emocional e o sistema crocodiliano aqui, que é o primeiro que fica colocando barreira, também vai ser tratado. Bom, quero agradecer a vocês, muito bom. Tem muito para falar. Tem muito para dizer. Sim. Mas eu quero dizer a importância de buscarmos conhecimento. Em uma das aulas, estou lembrando aqui agora lá na sociedade, essa foi em Caxias, inclusive, eu dei aula de neurolinguística,
E aí eu fiz uma terapia coletiva, né? Pedi para o pessoal para olhar para aquela posição, tal. Penso numa música, um cheiro, uma cor. Um dos alunos que estava fazendo ali o processo com outro aluno, a menina entrou em transe. Ele correu, professor, pelo amor de Deus, me ajuda, e agora? Porque as pessoas precisam entender que o corpo fala, o mundo fala, música traz lembrança, cheiro, cor. Você vive aquela experiência a partir dessas questões dos sentidos que temos. Exato. Então, eu fico triste quando algum chamado pastor, como nós somos, conhece um pouquinho e tenta, mas não conhece com profundidade como ela, como aqueles que atuam, como nós atuamos, e aí vai tentar utilizar-se disso e acaba criando, como foi criado no Brasil um tempo atrás, nos encontros aí, né? E fazer a pessoa ir lá no passado, no regretivo, a ponto de chegar no ventre, e do ventre, aí já estava indo para a ponto da reencarnação. Não. Isso dentro da igreja evangélica. Então, por falta de Conhecimento. Sem capacidade técnica para fazer isso. Exato. Gente, Isso é vamos perigoso. estudar. Tem aqui, ó, nós temos aí a Sociedade Brasileira Psicanalítica, tem aqui, ela vai falar melhor, dar o contato. Vamos estudar, vamos preparar, vamos qualificar. Eu sou de uma época que eu lembrava que o pessoal gostava de fazer muito curso de aconselhamento cristão, né? Nós temos o treinamento lá do Dr. Albert Freese. Albert Freese, conhece o Albert Freese? Conhece? Albert Freese de Curitiba? Sim, Poderosíssimo material, ó, não conhece, vale a pena conhecer. TAP, né? Treinamento de Aconselhamento Cristão. É um negócio assim, eu acho que é isso, eu não lembro direito o termo, mas o curso é excelente. Ele é um psicólogo, mas que trabalhou com psicanalistas, psiquiatras, formaram um curso juntos, Sim. sem preconceito, nada disso, e foi muito legal. Então, vale a pena, vamos se preparar, tá bom, gente? Esse foi o programa de hoje. Eu vou só pedir aqui, meus amigos, as considerações finais e os contatos. Nós vamos estar encerrando. Não dá para falar mais, ó, depressão, síndrome do pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade, bipolaridade. Nós temos também os transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, TDAH. disgrafia, TDAH, o espectro autista. Gente, são muitos temas. Promete voltar? Com certeza, é só me chamar. Então vamos debater de novo, tá certo? Vamos ver o que é TDAH. Existe TDAH? Olha o desafio. Tem TDAH mesmo? Será? E a minha tristeza hoje é que qualquer adolescente vai no clínico e ele fala, ó... Principalmente meninos. E olhar você para está com transtorno, você está com transtorno de ansiedade. A pessoa fala TDAH. Muitas vezes a gente tem que tratar o papai e a mamãe, tá? A maioria das vezes. A maioria não. Mas vamos lá, Lacerda, seus contatos, considerações finais. Eu queria dizer para você que, olha, há esperança. Confie no Senhor e busque ajuda, tá? E lembre-se que para cada dia é o seu mal. Então, confia no Senhor e não junta tudo, não. Divide em partes e vai trabalhando cada dia, né? Porque amanhã virá e você vai estar lá amanhã, tá? Pense no futuro, confiando no Senhor, tendo esperança. Esse é meu conselho para você. E olha, procure orar, ler a Bíblia, procure sempre a ajuda de alguém mais experiente que possa te orientar, tá bom? Você não está só, não. E Jesus, ele olha para você e está te vendo, porque ele está em todos os lugares, está aí com você agora, que está nos assistindo. Qualquer coisa, Instagram, Capelão Jorge Lacerda. Tamo lá. Valeu. Doutora Ana Ribeiro, obrigado pela sua presença. Obrigada. Primeira vez aqui no programa. Sim. Esse programa existe desde a Rede Boa Nova de televisão. Olha aí. Desde 2012, já rodou tudo que é canto. E hoje estamos aqui na Água Display. É uma alegria recebê-la. Gostou? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. E pode me chamar que eu venho aqui para a gente trazer, são temas, né, que também vou trazer no meu programa profundamente eu acho que no aqui próximo, na Ágatos, tá? Eu acho que no próximo vou trazer outra mulher, ficar logo duas, o que você acha? Nossa, vai ser maravilhoso. É preconceito? Nem para falar quando terminar o programa. Tô brincando. Eu queria brincar com ele, amiga é assim mesmo. Mas vamos lá, suas considerações finais e o seu contato. Ok. Pessoal, observe os seus sinais. Você vai ouvir o seu barulho interno. Olha para dentro. Não fique sozinha, você não pode ficar sozinha. Tem pessoas que podem te ajudar. Eu vou deixar meu telefone, meu Instagram. Meu telefone é 21 99502 3779. O meu Instagram é Ana Ribeiro Terapeuta. Vai lá, tá precisando de ajuda? A gente tem uma equipe de terapeutas formados prontinho para te ajudar a sair da depressão, da ansiedade, desse burnout aí, irmão. Corre atrás desse negócio aí, que senão vai ficar pior e aí é muito tarde, hein? Bora? Tá certo. Obrigado, doutora Ana. Deus abençoe. E, Lacerda, a gente podia pensar para falar para pastores depois, que tivemos muito caso de suicídio aí
um tempo atrás. Está tendo ainda. Coisa séria. Tá bom? Deus abençoe a todos. Sou o pastor Tuto Bezerra e deixo para você uma palavra. Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares secos. Fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, cujas águas nunca hão de faltar. Eu te abençoo em Cristo. Procure ajuda. Tá aí os contatos. Procure eu também, se você quiser, PR Ailton Bezerra, e na possibilidade encaminharei, porque eu só tenho feito gabinete pastoral por falta de tempo. Mas que Deus abençoe você poderosamente em Cristo. Obrigado, gente. Tchau. Olá, gente, eu sou o pastor Ailton Bezerra e esse é o programa O que a Bíblia Diz. E a Bíblia diz muita coisa e trago novidade para você. Olha aqui na tela comigo, olha, que bênção! Chega para você a Bíblia King James, de 1611, a versão do Rei Tiago, com preço muito, muito especial. E também a LTT, literal do texto tradicional. Uma linguagem clara, objetiva e com exegese perfeita. Adquire e seja um patrocinador do programa O que a Bíblia Diz. Acesse o QR Code aqui da tela.